aviões carregados de veneno, explosivos, barreiras de pedra e arame com vários quilômetros, exércitos de milhares, atiradores de elite e helicópteros. Já faz alguns séculos e a Austrália está em estado de guerra, e os inimigos são os animais. Hoje você vai descobrir quais pássaros na Austrália foram caçados com armas de fogo, o que é uma praga de ratos, que animal pode exterminar mais vidas do que os incêndios florestais australianos e por que os raposas correm o risco de se tornarem os animais mais perigosos do continente. Quando você é uma criança e ganha um coelho no Natal, é um ótimo presente. Se não for um coelho, mas 24 de uma vez, bem, eles podem ser criados, também não é ruim. Mas o que parecia um inocente presente de Natal na forma de 24 coelhos em 1879 tornou-se a mais devastadora invasão biológica na Austrália, de acordo com uma pesquisa recente. Tudo começou com um rico proprietário de terras chamado Thomas Austin, que trouxe 24 coelhos selvagens para sua propriedade em Melbourne, de acordo com alguns dados, para caçar, de acordo com outros, para criar. Seja como for, os coelhos são especialmente bons em se reproduzir. Austin permitiu que os animais se reproduzissem livremente na propriedade, aproveitando as excelentes condições. Em apenas 3 anos, esses 24 coelhos se transformaram em milhares de indivíduos que continuaram a se reproduzir. Em 50 anos, os adoráveis animais domésticos e a riqueza se espalharam por todo o continente. Esta foto foi tirada no ano de 1938. Sim, tem tantos coelhos assim. Este evento causou uma catástrofe na Austrália. Os coelhos mostraram a taxa de colonização mais rápida já registrada para qualquer mamífero introduzido. Vale a pena mencionar que Austin não foi o primeiro homem a introduzir coelhos na Austrália. 5 animais estavam a bordo da primeira frota de navios britânicos que chegaram a Sydney em 1788. E durante os próximos 70 anos, pelo menos 90 indivíduos foram introduzidos. Mas foram os descendentes daqueles mesmos 24 coelhos que acabaram dominando o continente. Mas por que isso é um problema? Ou seja, você já viu coelhos? Eles são encantadores e parecem inofensivos. Primeiramente, coelhos para a Austrália são uma espécie invasora, e espécies invasoras quase sempre prejudicam qualquer ecossistema estabelecido. Em segundo lugar, os adoráveis e inofensivos coelhos destroem as plantações, e em tal quantidade que isso leva à erosão do solo. Os coelhos não só causaram danos às terras agrícolas australianas, mas também contribuíram para a extinção de espécies locais de plantas e animais. Eles certamente não parecem ser criaturas capazes de atos maliciosos. No entanto, do ponto de vista genético, os coelhos, descendentes dos coelhos de Austin, provaram ser verdadeiros vilões. Ou, em qualquer caso, muito bem adaptados para sobreviver na natureza selvagem. Ao contrário de outros coelhos australianos que demonstraram traços como obediência, orelhas penduradas e cor de pelo encantadora, os coelhos descendentes da criação de Austin tinham muitos ancestrais selvagens. E os genes desses ancestrais ensinaram-lhes como fugir de predadores e sobreviver em terrenos difíceis. E ainda, esses coelhos se mostraram muito adaptáveis. Tudo o que eles precisavam para viver era um solo adequado para cavar tocas e grama curta para se alimentar. Na Austrália, encontraram ambos. Só precisavam se multiplicar. E com isso, os coelhos selvagens também se saíram muito bem. Eles são conhecidos por se reproduzirem o ano todo, começando bem jovens. Apenas imagine mais de 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhinhos em cada ninhada. Sim, é um exército inteiro. E com esse exército precisava fazer alguma coisa. Pesquisadores governamentais, biólogos, fazendeiros e muitos outros tentaram se livrar dos coelhos invasores. Aqui está como ficou a pequena captura após a caça aos coelhos, mas mesmo isso não prejudicou a população. Os coelhos se reproduziam mais rápido do que podiam ser caçados. Tudo começou com as cercas. Mais do que isso, o governo até encomendou a construção de uma cerca que se estendia por toda a Austrália Ocidental, de norte a sul. No entanto, a cerca não funcionou. Um artista da época retratou vividamente o quão ineficaz se mostrou a cerca contra os coelhos. Os fazendeiros também destruíram as tocas dos coelhos na tentativa de controlar a população. Esse era o propósito. A destruição das tocas deixava os coelhos sem um lugar onde pudessem se reproduzir e criar seus filhotes em segurança. Havia um propósito, mas no final a destruição das tocas também não funcionou.
Nos anos 1950, o governo recorreu ao biocontrole e eles liberaram na Austrália do Sudeste coelhos infectados com mixomatose, uma doença viral grave específica para essa espécie. Aliás, acredita-se que o agente causador desta doença foi o primeiro vírus a ser introduzido intencionalmente na natureza para erradicar uma espécie animal. E embora esse vírus realmente tenha levado à morte de muitos coelhos na Austrália, no final, eles simplesmente desenvolveram imunidade. Novamente não ajudou. Precisava pensar em algo mais. Nestas cenas, uma carga nuclear está sendo carregada num avião para os coelhos. Isso foi filmado no ano de 1965. E aqui sim os coelhos estão explodindo. A Austrália realmente tentou todos os métodos que poderiam vir à mente. Mesmo assim, as pessoas acharam um jeito. Venceu o vírus da doença hemorrágica dos coelhos, que era transmitido por moscas e matava os coelhos em 48 horas após a infecção. Os cientistas recorreram ao vírus em 1996 e logo ele exterminou 90% da população de coelhos em áreas remotas. Neste diagrama é claramente visível como a população de coelhos mudou nos últimos 100 anos. Cada queda acentuada coincide com períodos em que novos métodos de combate eram adotados. Infelizmente, como as moscas são os vetores do vírus, a doença não afetou os coelhos que viviam em regiões mais frias e úmidas. Além disso, com o tempo, os coelhos começaram a desenvolver resistência a este patógeno. Então, a que conclusão chegamos no final? A colonização da Austrália por coelhos selvagens é uma das invasões biológicas mais notáveis e destrutivas na história da humanidade. Apesar de todas as tentativas humanas de lidar com os animais, hoje existem cerca de 20 milhões de coelhos selvagens na Austrália. Eles ainda ameaçam cerca de 300 espécies de plantas e animais e custam à economia anualmente 200 milhões de dólares em danos à agricultura. Pareceria que a invasão de coelhos na Austrália já soa assustadora e absurda ao mesmo tempo. Mas existe também um fenômeno chamado praga de ratos. Alguns anos atrás, voltando para casa após uma longa viagem, uma família de fazendeiros de repente viu uma infinidade de manchas brancas na estrada escura. Em breve, os fazendeiros perceberam que eram ratos. Ao chegar em casa, as pessoas descobriram que ela se tornou inabitável. Os ratos roeram seu caminho até o depósito e estragaram todos os produtos que conseguiram alcançar. Apenas olhem para isso! Aqui estão as fezes de rato espalhadas diretamente no chão da cozinha. A cama também está toda coberta por elas. Outra surpresa desagradável sob o cobertor. Os ratos roeram até a isolação ao redor dos cabos de 2 tratores e estragaram os fardos de feno. A casa estava em tal estado que o casal teve que dormir em seu trailer, e mesmo meio ano após o retorno, eles ainda estavam arrumando as coisas. Porém, o pior é que o caso dessa família de agricultores não é isolado. De acordo com o artigo de 12 de janeiro, a Austrália Oriental está enfrentando uma das piores pragas de ratos de toda a história humana. Relata-se que os ratos mordiam pessoas em camas de hospital. Os habitantes de uma das prisões tiveram que ser realocados depois que os ratos roeram a infraestrutura elétrica da instituição. Encontramos evidências de que os roedores peludos estão correndo pelas salas de aula, e os agricultores temem que os danos causados às colheitas ultrapassem $1 bilhão australianos. Aqui, os ratos roeram os fios que amarravam o feno nos fardos. E em março de 2020, os ratos estavam pilhando alimentos e outros itens das prateleiras de um supermercado não muito longe de Sydney. Mas as pessoas começaram a temer seriamente pela sua saúde quando ratos mortos por iscas venenosas foram encontrados em reservatórios de água potável. Sim, eles estão lutando contra os ratos com iscas, e há tantos ratos mortos que eles cobrem o chão como um tapete. Os proprietários que instalaram armadilhas relataram que capturaram de 500 a 600 ratos em uma única noite. Entende? Esse é o tipo de colheita de ratos que se obtém em apenas uma noite. Agora imagine quantos ratos existem no total, se esses são apenas os que conseguimos capturar em um curto período de tempo. Por mais horrível que isso possa parecer, a Austrália está acostumada com a praga de ratos. Se olharmos para os dados dos anos 1900, fica claro que surtos semelhantes ocorrem em diferentes regiões a cada 4 a 5 anos. No entanto, parece que a praga de 2020 se tornou a pior de toda a história. Acredita-se que a principal causa seja a abundância de alimentos após um verão quente e úmido.
após alguns anos de forte seca, culminando em devastadores incêndios florestais em 2019 a 2020, uma grande quantidade de chuva caiu na maior parte da Austrália Oriental durante a maior parte de 2020, especialmente nas áreas rurais. E os ratos, parece, aproveitaram a situação para se reproduzir com uma velocidade assustadora. Cientistas calcularam que, ao se reunirem em torno de fontes de alimento durante uma praga, os ratos podem atingir uma densidade de até 3.000 indivíduos por hectare. Isso considerando que os ratos são de fato uma espécie invasora. Provavelmente eles chegaram à Austrália como passageiros clandestinos a bordo da primeira frota de colonos britânicos em 1788. Depois, levou algum tempo para os ratos se estabelecerem em seu novo local. E a primeira praga de ratos ocorreu em 1797. Ela ainda era local, mas a praga que ocorreu foi muito mais extensa. E desde então, elas ocorrem cada vez mais frequentemente. Surge a questão se as pessoas não lidaram muito bem com os coelhos. Talvez possamos pelo menos parar os ratos. E na verdade, há uma maneira. Para isso, só precisamos parar completamente de cultivar trigo, e os surtos de peste bubônica vão parar. Mas tente sugerir isso ao governo australiano, eles simplesmente vão rir de você. E essa reação até faz sentido. A produção de alimentos é muito importante para a nossa sobrevivência com você. E já que os mesmos produtos são necessários para os ratos, parece que a Austrália ficou presa nessa armadilha por muito tempo. Mas você sabe o que soa ainda mais estranho do que a Austrália em uma armadilha de rato? O fato de que em 1932 a Austrália declarou guerra aos emus. Quer dizer, a sério, soldados com metralhadoras foram enviados para lutar contra pássaros que não voam. Mas o que os emus fizeram para merecer tanta atenção e desgosto? Bem, isso começou após a Grande Depressão. Os agricultores da Austrália Ocidental estavam passando por tempos difíceis com as colheitas e suas dificuldades aumentaram muitas vezes com a chegada de cerca de 20.000 emus. Até 1922, essas aves eram protegidas como uma espécie local, mas depois foram classificadas como parasitas. O comportamento dos próprios emus não mudou. Eles migravam das regiões costeiras para o interior do continente todos os anos, e sempre com o objetivo de se reproduzir. Mas então 20.000 pássaros de repente perceberam que as recentemente cultivadas terras agrícolas eram um ótimo lugar para se alimentar e criar sua prole. Sem dúvida, o lugar é realmente bom, mas só olhe para isso! Parece que o território sofreu de uma praga ou incêndio, mas isso foi feito por emu. Os agricultores estavam insatisfeitos com a destruição de suas plantações de trigo. Além disso, emu danificou as cercas instaladas contra coelhos. Sim, a invasão dos coelhos estava acontecendo ao mesmo tempo. É difícil ser um fazendeiro australiano. Veja quantos emus se juntaram perto da cerca de coelhos. Não surpreende que se tornaram um problema. No final, os fazendeiros recorreram ao governo e, como muitos eram ex-soldados da Primeira Guerra Mundial, eles pediram para usar metralhadoras. A guerra contra os emus se tornou uma verdadeira mobilização militar. Nos primeiros 6 dias de guerra, foram disparados 2.500 cartuchos. Considerando o número de tiros, as perdas de emu foram pequenas. O número de pássaros mortos é incerto. Um relatório indica apenas 50 pássaros, enquanto outros variam de 200 a 500. Os militares notaram que os pássaros conseguiram fugir mesmo com ferimentos graves, apesar de serem atingidos por tais armas, e ainda assim sobreviveram. Aqui está como o Major Meredith falou sobre seus adversários. Se tivéssemos uma divisão militar capaz de suportar tantos tiros quanto esses pássaros, ela poderia resistir a qualquer exército do mundo. Eles podem resistir a metralhadoras com a invulnerabilidade de tanques. Mas sabe qual é a parte mais interessante? Pessoas presas na Primeira Guerra Mundial entraram em guerra com EMA e perderam. Muitos projéteis foram desperdiçados, as máquinas quebravam constantemente e as armas falhavam. No final, após 38 dias de combates intensos, o exército pediu para cancelar a Grande Guerra contra a EMA. Em vez disso, o governo australiano preferiu fornecer aos agricultores munições gratuitas, conforme necessário. Para cada EMA abatida, havia uma recompensa prometida aos agricultores, além da construção de uma cerca de 200 quilômetros para protegê-los contra as aves. Spoiler, a cerca nunca foi construída. Acontece que foram as emas que acabaram vencendo a guerra de 1932. Essas aves ainda são encontradas em grande número na Austrália até hoje, e a história de sua resistência aos humanos certamente merece ser retratada nas telas de cinema. Mas espere,
As resistências dos australianos e dos animais não param por aí. Eu diria até que eles estão apenas começando. Afinal, ainda existem os cangurus. Sim, os cangurus não são exatamente associados à Austrália, mas é aqui que vive a maior população de cangurus selvagens do mundo. Sua população totaliza milhares de indivíduos. No entanto, nem sempre foi assim. Os coelhos não habitavam originalmente na Austrália. Foram trazidos pelos colonos britânicos da Índia e do Afeganistão no século XIX, e tal decisão pode até ser chamada de lógica. Para colonizar um continente com muitas áreas desérticas, era necessário um transporte adequado. Os helicópteros lidaram muito bem com a sua tarefa. Com a ajuda deles, as pessoas podiam embarcar em expedições para os cantos mais remotos do continente. Nesta ilustração do livro é retratada exatamente essa expedição. O livro foi impresso no ano de 1873. Esses trens de Verblieudov ajudavam as pessoas a transportar cargas através de lugares de difícil acesso. Sim, esse método de transporte era chamado de trem de camelos. E este é o camelo que estabeleceu o recorde. Percorreu 965 quilômetros sem água. A foto foi tirada em 1995 e só de pensar em uma viagem tão longa sem água me dá sede. Em geral, os Zeppelins eram um tipo popular de transporte. Grandes quantidades foram levadas para a Austrália. De acordo com as estimativas, no período de 1870 a 1900, não menos de 15 mil camelos chegaram à Austrália. Eles foram usados literalmente para tudo, incluindo viagens e transporte de cargas. Aqui está uma foto que foi tirada em 1928. Aqui, um trem de madeira ajuda a transportar um prédio inteiro. Mas os tempos mudaram, e no início do século XX, o transporte automóvel tornou-se cada vez mais popular. Manter camelos que não estavam sendo usados era muito caro, e muitos proprietários simplesmente começaram a libertá-los na natureza. Talvez outros animais simplesmente teriam morrido no clima australiano ou teriam dificuldade em se adaptar. Mas para os camelos tudo funcionou perfeitamente. Eles literalmente encontraram seu lugar na vida e se multiplicaram, tornando-se uma grande população que ainda existe hoje. Embora seu impacto ambiental não seja tão grave quanto outros invasores na Austrália, os camelos consomem mais de 80% das espécies de plantas disponíveis. Eles também poluem os reservatórios de água, contribuem para a erosão do solo e danificam cercas e postes para gado. É difícil acreditar que tais destruições possam ser causadas por um camelo, e não por algum rinoceronte enfurecido que brigou com um elefante bêbado. Sim, foi o camelo que fez isso. Além de tudo, os camelos atacam a infraestrutura, como guindastes, bombas e banheiros, porque percebem tudo isso como uma fonte de água. Eles podem farejar água a até 5 km de distância, inclusive a umidade condensada por ares condicionados os atrai. E este bebedouro é destinado ao gado doméstico, e ainda assim, os camelos selvagens bebem dele. Os camelos bebem uma quantidade enorme de água, que não é destinada a eles, até 200 litros em poucos minutos, e destroem a infraestrutura para encontrar mais. No final das contas, a Austrália declarou os camelos como pragas, e agora está lidando com eles como uma espécie invasora, cuja disseminação precisa ser urgentemente interrompida. Os programas de erradicação foram realizados de forma aleatória ao longo de muitos anos. Geralmente, a erradicação é feita por atiradores de elite em helicópteros que atiram nos animais. Os corpos dos animais ficam deitados ao sol e começam a se decompor. Você consegue imaginar a temperatura do ar na Austrália? Em geral, foi estimado que até o ano de 2012 na Austrália, cerca de 75 mil camelos eram mortos anualmente. No entanto, de acordo com dados de 2012, a Austrália ainda abriga a maior população de camelos selvagens, estimada em cerca de 300 mil indivíduos. Agora, olhe para cá. Esta geladeira industrial está cheia de carnes de camelo que se tornarão uma deliciosa e nutritiva refeição. Então, por que simplesmente não comemos todos os camelos invasores? Concordo, parece cruel. Mas se os animais vão ser abatidos de qualquer maneira, podemos fazer com que isso não seja em vão. Na verdade, as pessoas que lidam com a caça de camelos até recebem pedidos de outros países. Muitos querem comprar a carne de camelo. Mas até agora, o comércio ainda não decolou por várias razões, desde a logística até o custo. De fato, a ideia de comer espécies invasoras como meio de combatê-las se tornou popular na última década. A lógica é bem simples. Assim como as pessoas comeram algumas espécies locais até a extinção, elas também poderiam fazer o mesmo com as invasoras. Eles fazem isso, por exemplo, na Flórida, onde caçam invasores alados e depois os comem em restaurantes.
No entanto, basear a economia em espécies selvagens é arriscado. Quanto mais animais você mata, mais difícil se torna porque eles simplesmente, acabam. Isso inevitavelmente interrompe o fornecimento. Na Austrália, há poucos projetos e instalações que utilizam espécies invasoras, sendo insuficientes para solucionar o problema. Por exemplo, estas azeitonas são cultivadas em árvores selvagens que se espalharam incontrolavelmente pela Austrália. Eles fazem óleo a partir delas, e isso ajuda a parar a invasão do território. Este prato é servido em um restaurante de Melbourne. Ele é feito de ouriços do mar invasores. Mas tudo isso é insuficiente para lidar com as espécies que estão invadindo a Austrália. De fato, há tantas espécies introduzidas pelo homem na Austrália que é devastador, e alguns deles são completamente inesperados. Por exemplo, a espécie mais destrutiva provavelmente é a raposa vermelha. Desde o momento em que os europeus se estabeleceram, a Austrália perdeu pelo menos 20 espécies de mamíferos, o que é muito mais do que em qualquer outro país no mesmo período de tempo. Tudo o que nos resta desses animais são apenas ilustrações. Nos territórios costeiros do sul da Austrália, simplesmente não restaram mamíferos nativos de tamanho médio, apenas uma quantidade infinita de raposas e coelhos. As raposas agiram sozinhas para causar essa extinção, ou elas tinham cúmplices? Refiro-me a outros fatores, não a outros predadores. Talvez eles tenham tido algum impacto, mas todas as pesquisas indicam que a principal causa do desaparecimento de muitos mamíferos ainda eram as raposas. E os coelhos? Por que as raposas não começaram a caçá-los? Eles caçaram e continuam a fazer isso. Aqui está a raposa pegando um coelho invasor. Mas isso não traz nenhum benefício para as pessoas, porque há muitos coelhos, o que significa que as raposas sempre terão comida e continuarão a se multiplicar. Infelizmente, a presença de coelhos não impedirá essas predadoras de caçar ovelhas e aves domésticas. Cordeiros indefesos são a comida favorita das raposas, que invadem as fazendas. Assim, acontece que a ação das raposas no meio ambiente e na agricultura, bem como os esforços para minimizar esse impacto, custam à Austrália mais de 20 milhões de dólares por ano. Sabia que a presença de raposas na Austrália também é culpa dos humanos? Ou seja, esses animais não se esgueiraram secretamente para um navio. Eles foram trazidos aqui completamente conscientes. Os colonos vitorianos, ansiosos para se dedicar ao nobre esporte da caça à raposa, trouxeram e soltaram esses animais várias vezes, começando por volta dos anos 1840. Todos esses indivíduos eram membros de clubes de caça australianos. Eles apenas queriam se divertir caçando e nem sequer perceberam o quão sério problema estavam criando para suas futuras gerações. As raposas não se estabeleceram na Austrália por várias décadas, até 1874. Boom! A população começou a crescer rapidamente e logo se espalhou pelo país, como um incêndio florestal. E como geralmente acontece, reverter a invasão de algum tipo de território é praticamente impossível. Existem variantes, mas você já entendeu que elas quase nunca funcionam. Você sabe o que aconteceria se, por um milagre, a Austrália conseguisse exterminar as raposas? O país enfrentará uma explosão na população de gatos. Nos 20 e 30 anos desde que apareceram no continente, os gatos selvagens exterminaram mais de 10 espécies que viveram ao lado dos humanos por milênios. Outras espécies estão à beira da extinção, também por causa dos gatos. Os gatos chegaram à Austrália com os primeiros colonos europeus no ano de 1788 e, em seguida, se espalharam pelo país ao longo de 70 anos. Agora, os gatos habitam quase todo o território da Austrália. Em média, cerca de 280 milhões de gatos selvagens vagam pelo continente, mas, de acordo com especialistas, esse número pode chegar a 560 milhões. Todos os anos, cada gato selvagem na Austrália mata 90 mamíferos, 25 répteis e 30 aves. E tem muitos gatos! Todos os anos, eles são responsáveis pela morte de 1 bilhão e 400 milhões de animais nativos australianos. Aproximadamente o mesmo número morreu durante os catastróficos incêndios florestais de 2019 a 2020. Apenas os gatos fazem isso sem qualquer fogo, apenas com o poder de suas adoráveis carinhas e patinhas macias. Este gato pegou um cacatua, uma ave rara que está ameaçada de extinção na Austrália. E sim, isso não perturba o gato de forma alguma. Como você já deve ter percebido, a Austrália está constantemente sofrendo com várias espécies invasoras. De acordo com o Museu Australiano, desde o século XVIII, mais de 3.000 espécies não nativas chegaram às costas do continente. Isso inclui mamíferos, aves, plantas, insetos e outros invertebrados, fungos, parasitas e criaturas marinhas.
Eles são encontrados em toda a Austrália e alguns deles se adaptaram tão bem ao seu novo lar que muitas pessoas não percebem que as plantas que regam com amor ou os pássaros que alimentam são na verdade invasores indesejados. Na verdade, a questão dos animais invasores na Austrália é tão séria que até foi abordada em um episódio dos Simpsons, onde Bart libera um sapo e acaba causando uma infestação completa. Por mais de um século, os australianos têm combatido espécies invasoras, até mesmo introduzindo predadores invasores como medida extrema. Mas tudo foi em vão. A Austrália não é o único país com espécies invasoras. No entanto, sua biodiversidade é única e distinta. Ela se formou ao longo de milhões de anos de isolamento e grande parte da vida selvagem é endêmica, ou seja, não existe em nenhum outro lugar do planeta. Ademais, os principais predadores da Austrália já estão extintos há muito tempo. Isso favorece a prosperidade de espécies invasoras. Calor, água e comida, e nada disso ameaça eles. O lobo da Tasmânia, o leão marsupial e o megalânia são monstros que poderiam pesar até 1.900 quilos, predadores temíveis do continente que se extinguiram. O único predador superior restante, o dingo, está sob ameaça dos humanos. Os dingos adoram caçar ovelhas, e os fazendeiros não estão felizes com isso. Os oficiais de conservação da natureza tentaram combater as espécies invasoras de várias maneiras. Você já os conhece: vírus, venenos, enormes cercas e até metralhadoras com atiradores de elite. Em um caso conhecido, a tentativa de resolver um problema se transformou em outro. A rã-águia foi introduzida em 1935 para caçar besouros que estavam devorando a cana-de-açúcar. Mas isso se mostrou um desastre, porque as rãs não conseguiam subir na cana-de-açúcar para alcançar os insetos. Ao invés disso, viraram uma espécie invasora, ameaçando a fauna australiana. A propósito, se você se tornou uma espécie invasora, ameaçando a fauna da Austrália. Se você acompanha nosso canal há um tempo, já conhece essa história. Mas a Austrália tem alguma chance de lidar com as espécies invasoras? Para ser honesto, todos os métodos existentes de combate parecem para mim, não muito eficazes. A menos que no futuro os cientistas inventem algo particularmente astuto, genético... Espere, e se eles já tiverem inventado? Ok, precisamos de mais dados, e Steve e eu tentaremos encontrá-los. Não se preocupe e... até breve!